Tudo aconteceu numa noite de gala no Rio de Janeiro. O salão imperial do tradicional Hotel Glória brilhava com luzes de cristal, vestidos luxuosos e os sorrisos falsos da alta sociedade carioca. Era o Baile Primavera, evento beneficente organizado pela Fundação Albuquerque. E o grande anfitrião da noite era Marcelo Albuquerque, viúvo, empresário e um dos homens mais ricos da cidade. Marcelo, aos 42 anos, era o típico magnata distante. Alto, postura impecável, mas com um olhar que parecia sempre ausente. Desde que sua esposa, Helena, havia falecido num acidente de carro 3 anos antes. Ele evitava qualquer situação que lembrasse sua antiga vida, menos especialmente dançar. Naquela noite, como era tradição há décadas, todos esperavam que Marcelo abrisse o baile com a primeira valsa. Mas ele permanecia imóvel, ao lado da pista, taça de vinho na mão e os olhos fixos em nada. As mulheres da sociedade, que durante semanas escolheram vestidos e planejaram cada passo, olhavam frustradas comentando entre si: ele não vai dançar de novo? A senhora Marisa Lemos, antiga amiga da família, se aproximou. Marcelo, seu pai jamais deixava de abrir a valsa. Por que você insiste nisso? Ele respondeu num tom calmo, porém firme. Tem coisas que mudam, Marisa. Essa é uma delas. E se afastou. Enquanto isso, na entrada de serviço do hotel, um pequeno contratempo se desenrolava. A funcionária da limpeza, Dona Rosa, havia chegado atrasada. Ao seu lado, sua filha, Carolina, de 16 anos, vestia um simples vestido azul claro. Nada de brilhos, nem salto alto. Carolina tinha se preparado para o baile da escola naquela noite, mas o ginásio do colégio alagou por conta de um cano estourado. O evento foi cancelado de última hora. Com pena da filha, Rosa decidiu trazê-la escondida para o Hotel Glória. Só para você ver como é um baile de verdade, filha. A gente olha rapidinho e vai embora. Mas a coordenadora do evento as flagrou. Aqui não é lugar para curiosos, Rosa. Leve essa menina embora agora. Carolina ficou envergonhada. Baixou a cabeça, pronta para sair. Mas naquele instante, Marcelo, do outro lado do salão, viu a cena. Aquela garota com vestido simples, cercada por brilhos e olhares reprovadores, fez algo dentro dele se remexer. Ele caminhou até ela sem pensar. Algum problema? Aqui? Perguntou com voz firme. A coordenadora pálida respondeu: não, senhor Marcelo, só um mal-entendido com a funcionária. Rosa, nervosa, tentou se explicar. Me perdoe, senhor. A festa da escola dela foi cancelada. Ela ficou tão triste. Achei que não teria problema olhar de longe. Marcelo olhou para Carolina, que não conseguia esconder o constrangimento. Qual o seu nome? Perguntou. Carolina, senhor. E era seu primeiro baile? Ela assentiu com os olhos marejados. O silêncio durou alguns segundos. Então ele disse: pois acho que ainda dá tempo de dançar sua primeira valsa. A coordenadora arregalou os olhos. Rosa tentou impedir. Senhor Marcelo, ela não sabe dançar, nem devia estar aqui. Mas ele sorriu, estendeu a mão para a menina e disse com delicadeza: se você aceitar, posso te ensinar. O importante não é a dança, é o momento. A menina, sem acreditar, olhou para a mãe. Rosa hesitou, depois assentiu com um gesto. Carolina, tímida, colocou a mão nas dele. O salão inteiro parou. Os convidados ficaram em silêncio quando viram Marcelo atravessar o salão com aquela menina desconhecida. O maestro, sem entender, retomou a valsa. E ali, no meio do salão, entre vestidos importados e olhares surpresos, Marcelo Albuquerque dançava pela primeira vez desde a morte de Helena, com a filha da faxineira do hotel. A menina tropeçava no início, mas Marcelo conduzia com calma, paciência, e a cada giro, a vergonha dava lugar ao sorriso. Ela sussurrou: "Tô conseguindo!" E ele respondeu: "Você nasceu para isso." No canto do salão, Dona Rosa observava com os olhos marejados. Ninguém nunca tinha olhado para a filha dela daquele jeito. Na plateia, os olhares eram divididos entre choque e emoção. Algumas socialites cochichavam, outras apenas observavam,
visivelmente tocadas pela cena improvável. Quando a música terminou, Marcelo a conduziu de volta com uma reverência. "Obrigado pela dança, senhor Marcelo", disse ela, já sorrindo. "O prazer foi todo meu, Carolina", respondeu ele. E naquele instante, algo começava a mudar, não só para Marcelo, mas para os três. Depois da dança, o salão parecia outro. As conversas voltaram aos poucos, mas o clima havia mudado. Marcelo caminhou até Dona Rosa e disse, com gentileza: "Espero que me deem a honra de sentar à mesa comigo para o jantar." Rosa arregalou os olhos. "Não, senhor, a gente não pode. Eu tô trabalhando." "E minha filha?" Marcelo interrompeu com voz firme, mas serena. "Já falei com a organização hoje. Vocês são minhas convidadas." Ela hesitou. Carolina, ainda sem acreditar no que estava acontecendo, segurou a mão da mãe com força. Rosa olhou para a filha, respirou fundo e aceitou. "Se é mesmo certo, então a gente aceita." A mesa de Marcelo era a principal. Lá estavam empresários, políticos e patronos da fundação. Quando ele chegou com as duas, o silêncio tomou conta. Alguns fingiram sorrir, outros nem tentaram disfarçar o incômodo, mas ele apenas puxou as cadeiras para mãe e filha, sentou-se no meio das duas e começou a conversar como se estivessem num restaurante de bairro. Aos poucos, Carolina foi se soltando. Falava com empolgação sobre a escola pública onde estudava, os projetos de robótica e os livros que amava ler. Os olhos dela brilhavam ao falar de engenharia. "Quero construir coisas, consertar o que está quebrado no mundo", dizia. Rosa ouvia em silêncio, com o orgulho que transbordava no olhar. Marcelo, atento, fazia perguntas, interessado de verdade. Um dos conselheiros da fundação, Dr. Edmundo Vieira, arriscou um comentário atravessado. "Ela fala bem, mas hoje em dia todo jovem quer ser engenheiro." Marcelo respondeu sem alterar o tom. "Sim, mas poucos têm essa paixão nos olhos." A resposta calou a mesa. Durante a sobremesa, Carolina mencionou que havia ganhado uma competição de ciências no estado e que fora selecionada para a etapa nacional. Mas sua mãe baixou o olhar. "A viagem em São Paulo. Tudo é muito caro. E eu já fiz o que pude." Carolina não reclamava, apenas aceitava. Mas Marcelo ficou pensativo. "Vocês sabiam que a fundação tem um programa novo de incentivo a jovens talentos?" Ele disse. O diretor de educação da fundação, um homem sisudo chamado Fábio Leal, o encarou. "Temos bolsas locais, nada nacional ainda." Marcelo, com calma, afirmou. "Então está na hora de expandirmos." O salão voltou a se agitar. Comentários discretos surgiam por todos os lados. "Ele enlouqueceu? A faxineira vai virar conselheira agora? E essa menina, será que vai mesmo para São Paulo?" Mas Marcelo não se incomodava. Ao fim da refeição, Viviane Azevedo, presidente da organização do baile, se aproximou sorridente, com um brilho nos olhos que escondia mal sua indignação. "Marcelo, querido, me apresenta suas convidadas." Ele se levantou com naturalidade. "Viviane, essa é Dona Rosa, que mantém o hotel impecável há mais de 10 anos. E essa é Carolina, a futura engenheira que vai dar orgulho ao nosso país." Viviane sorriu amarelo. "Muito prazer", disse, antes de se afastar. Marcelo se virou para Rosa e disse: "Sabe, nunca parei para notar o quanto esse hotel brilha por causa de pessoas como a senhora, e agora vejo que sua filha também brilha." Rosa corou. "A gente faz o que pode. Eu só queria dar uma chance para ela. Mesmo sem ter muito, sempre lutei para não faltar escola, nem livro, nem amor." Marcelo assentiu, emocionado. "A senhora me lembrou de coisas que eu tinha esquecido." Mais tarde, durante um breve intervalo, Marcelo convidou Carolina para visitar o escritório da fundação na semana seguinte. "Quero que conheça os nossos programas. Talvez possamos criar algo juntos." Carolina ficou sem fala. Rosa, com os olhos marejados, agradeceu baixinho. "Senhor Marcelo, o senhor não faz ideia do que isso significa pra gente." Aquela noite terminaria, mas algo havia mudado. Marcelo, que durante anos viveu fechado em sua dor, começava a enxergar
além do próprio luto. Pela primeira vez em muito tempo, ele escutava, sentia e se conectava. Não com empresários, mas com gente simples. Gente de verdade. Antes de ir embora, Marcelo se aproximou de Rosa e falou em tom calmo. Posso te fazer um último pedido? Ela estranhou. Claro. Ele estendeu a mão e disse. Me concede uma dança, Dona Rosa? Ela arregalou os olhos. Senhor, eu não danço desde que era moça, mas ele sorriu. Então, estamos empatados. Carolina, ao lado, segurou o riso e sussurrou. Vai, mãe! Depois de alguns segundos, Rosa aceitou. E assim, sob olhares surpresos, Marcelo voltou à pista de dança. Dessa vez, não com uma socialite, nem com a filha de um empresário, mas com uma mulher simples, de olhar firme e coração gigante. O salão ficou em silêncio mais uma vez. E naquela dança havia mais verdade do que em todos os discursos da noite. Os dias que seguiram ao baile pareciam irreais para Rosa e Carolina. O que começou como um gesto de carinho virou notícia. Jornais locais estamparam fotos do milionário dançando com a filha da faxineira. A manchete era clara. O empresário, Marcelo Albuquerque, surpreende ao prestigiar funcionária e sua filha em baile beneficente. Alguns viram o gesto como nobre, outros, como escândalo. No grupo dos funcionários do hotel, Rosa virou assunto. Ela está metida com o patrão. Cochichavam nos corredores. Teve até quem a acusasse de armar tudo para subir na vida. Rosa ficou desconfortável. Continuava trabalhando duro, sem alardes. Limpava os mesmos corredores, com a mesma dedicação. Mas os olhares haviam mudado. O que antes era invisível, agora chamava atenção. E nem sempre de forma boa. Já Carolina, de início, sentiu-se como uma princesa de conto de fadas. Pela primeira vez, sentiu que sua voz tinha sido ouvida, sua presença notada. Foi recebida na sede da Fundação Albuquerque, conversou com diretores, mostrou seus projetos. Tudo parecia caminhar para o início de uma nova vida. Até que um boato começou a circular. Um dos conselheiros, Dr. Edmundo, disse num almoço restrito que Rosa e Carolina estavam manipulando Marcelo em momento de fragilidade. Que ele, ainda sofrendo pela perda da esposa, estava sendo usado por duas oportunistas. A fofoca chegou aos ouvidos de Viviane Azevedo, que aproveitou para organizar um encontro de emergência com os principais membros da fundação. A pauta: preservar a imagem da instituição diante da nova aproximação do presidente com pessoas sem preparo nem formação. Marcelo foi chamado para essa reunião. Lá, cercado por empresários, ouviu comentários carregados de preconceito. Essa menina não tem currículo. A mãe dela é uma funcionária comum. Não pode frequentar os espaços da diretoria. Isso mancha nossa reputação. Ele ouviu tudo em silêncio. Quando falaram de limites entre caridade e intimidade, levantou-se e encerrou a reunião com poucas palavras. Quem não entende o valor da dignidade não tem lugar numa fundação com o meu nome. E saiu da sala. No dia seguinte, Rosa foi chamada ao setor de recursos humanos. Disseram que seu comportamento estava em avaliação, uma sindicância interna fora aberta para analisar conduta inadequada no ambiente de trabalho. Ela saiu da sala com as mãos tremendo. Sentia que tudo estava desmoronando. Quando contou a Marcelo, pediu: por favor, não me defenda mais. Eu só queria que minha filha vivesse algo bonito. Não quero confusão. A gente não é desse mundo. Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, desde o baile, não sabia o que dizer. Carolina, ao ouvir a mãe, ficou revoltada. Eles querem que a gente continue onde sempre estivemos. Invisíveis. Ela quis desistir de tudo. Melhor ficar no meu canto, como sempre. Pelo menos ninguém aponta o dedo. E então veio o golpe final. Marcelo descobriu que o conselho havia votado silenciosamente para suspender o novo programa de bolsas, o mesmo que ele planejava para apoiar jovens como Carolina. A justificativa? Falta de critérios claros e risco de favoritismo.
Ele ficou furioso. Sabia que aquilo era uma retaliação disfarçada de burocracia. Pensou em renunciar à presidência da fundação, mas algo o impediu. Naquele mesmo dia, recebeu uma carta escrita à mão. Era de Carolina. Seu Marcelo, queria agradecer por tudo o que o senhor fez. Pela dança, pela atenção, por me fazer acreditar que o impossível pode acontecer. Não quero causar problemas. Não quero que ninguém perca um emprego por minha causa. Mas queria que o senhor soubesse que aquela noite mudou minha vida. E mesmo que nada mais aconteça, eu nunca vou esquecer. Obrigada por me tratar como gente. As palavras simples daquela carta o atingiram como nenhum discurso fizera antes. Ele se lembrou de Helena, da simplicidade que ela sempre admirou nas pessoas, do quanto valorizava a verdade por trás das aparências. Foi aí que Marcelo tomou a decisão mais importante desde a morte de sua esposa. Na semana seguinte, convocou uma coletiva de imprensa. Rosa e Carolina não sabiam, nem o conselho da fundação. O auditório do hotel ficou lotado. Jornalistas, funcionários, curiosos. Todos esperavam mais um evento formal, mas o que ouviram foi o início de uma virada. Marcelo subiu ao palco e começou a falar. Não com um discurso ensaiado, mas com um coração. Falou de Helena, da dor da perda, da solidão dos últimos anos. E então contou sobre a noite do baile, sobre Rosa, sobre Carolina, sobre a coragem de quem sonha, mesmo sem ter nada. Há quem diga que pessoas como elas não têm lugar entre nós, mas eu aprendi que são justamente essas pessoas que nos mostram o que é ter valor. Carolina me fez lembrar de quem eu era. Rosa me fez ver o mundo com olhos mais humanos. E então, diante das câmeras, Marcelo anunciou: a partir de hoje, a Fundação Albuquerque terá 2 novas frentes. Um Programa Nacional de Bolsas para Jovens Talentos e uma incubadora de pequenos negócios criados por trabalhadores como Dona Rosa. E se o Conselho não quiser apoiar? Então eu crio uma nova fundação, com ou sem vocês. O auditório ficou em silêncio. Do lado de fora, Rosa e Carolina ouviam tudo pela televisão do hotel. As lágrimas escorriam sem que nenhuma das duas dissesse uma palavra. A coletiva de imprensa ecoou por dias em todos os jornais, sites e programas de televisão. O gesto de Marcelo dividiu opiniões. Enquanto muitos o chamavam de visionário, outros diziam que ele estava emocionalmente abalado. Mas ele não recuou. Na semana seguinte, sem qualquer cerimônia, Marcelo protocolou a criação de uma nova entidade, um instituto. Helena, nome escolhido em homenagem à esposa, que sempre o incentivou a ajudar os que mais precisavam. Com recursos próprios, desvinculou parte de seus bens da Fundação Albuquerque e os destinou aos novos programas sociais. Carolina foi a primeira contemplada com a bolsa do Programa Nacional. Recebeu apoio para participar da competição em São Paulo, onde conquistou o 2º lugar entre mais de 200 alunos do Brasil inteiro. Mas mais do que o troféu, voltou para casa acreditando que tudo era possível. Se eu cheguei até aqui, outras meninas como eu também podem, disse em uma entrevista. Já Rosa foi convidada a participar do programa de microempreendedores. No início, hesitou. Sou só uma faxineira, não sei comandar empresa nenhuma. Mas Marcelo respondeu com serenidade. Você já comanda uma casa, cuida da filha, estuda à noite. Só falta acreditar em você, com apoio técnico, consultoria e um pequeno investimento inicial. Ela criou a Rosa Brilhantes Serviços, uma empresa de limpeza que oferecia não só serviço de excelência, mas também salário digno, benefícios reais e oportunidades para outras mulheres em situação parecida com a dela. Em menos de 6 meses, a empresa já havia contratado 10 funcionários e se tornava referência no segmento. Os olhos da alta sociedade, antes cheios de julgamento, começaram a mudar. Alguns ainda cochichavam, claro, mas muitos, aos poucos, passaram a respeitar, porque viram o que Rosa e Carolina representavam: coragem, dignidade e talento. Durante um novo baile primavera do ano seguinte, agora sob comando do Instituto Helena, o clima era completamente diferente. As paredes do Salão Imperial
continuavam douradas. Os lustres brilhavam do mesmo jeito, mas havia uma nova energia no ar. Entre os convidados, não apenas empresários e políticos, mas também professores, bolsistas, donas de casa, cuidadores, garçons, motoristas. Pela primeira vez, o baile era de todos. Naquela noite, Marcelo estava novamente à frente do evento, mas não estava sozinho ao seu lado. Com um vestido simples e elegante, Rosa sorria, tímida, e Carolina, agora com 17 anos, usava um vestido atule escuro, que ela mesma havia costurado com a ajuda de uma colega do curso técnico. Quando o maestro anunciou a primeira valsa, todos esperaram para ver com quem o anfitrião dançaria. Marcelo se aproximou de Rosa. "Posso ter essa dança?" perguntou. Ela riu, como quem não se acostumou com aquele novo mundo. "Não cansa de me surpreender, seu Marcelo?" Ele respondeu com um sorriso. "Hoje não é o milionário que dança, é só um homem agradecido." E, sob os aplausos do salão, os dois dançaram. A música envolvia tudo. Não era apenas uma dança, era o símbolo de uma nova história. E dessa vez, ninguém cochichava. Muitos batiam palmas, alguns choravam discretamente. Carolina assistia com os olhos brilhando, sabendo que aquele momento também era dela. Ao fim da música, Marcelo fez um breve discurso. "A primeira vez que dancei aqui depois de perder minha esposa, pensei que estava traindo sua memória. Mas hoje entendo que honrar quem partiu é continuar fazendo o bem, é abrir espaço para novas histórias. Rosa e Carolina me mostraram isso. Elas me ensinaram a dançar de novo, menos na pista e na vida." O salão explodiu em aplausos sinceros. Não por causa do poder ou do dinheiro, mas porque todos ali sabiam que testemunhavam algo raro. A humanidade vencendo o preconceito. 6 meses depois, Rosa foi convidada para palestrar em uma feira de empreendedores do Rio de Janeiro. Subiu no palco tremendo, mas falou com o coração. Contou sua história, sem floreios. "Sou faxineira, mãe, estudante e agora empresária. Não sou especial, só me deram uma chance." A plateia se levantou para aplaudir de pé. Carolina, agora aprovada em uma universidade federal, começou a estagiar em uma empresa de tecnologia parceira do Instituto. Criou um projeto de robótica voltado para deficientes visuais e ganhou, junto com sua equipe, um prêmio de inovação. Na foto da premiação, ela aparece sorrindo, com uma faixa no pescoço e um broche no peito. Estude, resista, construa. Marcelo, por sua vez, transformou a fundação num reflexo do que aprendeu com aquelas duas mulheres. Enxergava nelas algo que nunca viu nos salões de mármore ou nos clubes exclusivos. Via verdade. Hoje, quando perguntam como um empresário milionário acabou dançando com a filha da faxineira, ele responde: ela era a única que ainda acreditava em sonhos naquela sala. E eu queria me lembrar como era isso. E se você que está assistindo agora já se sentiu invisível, já achou que o mundo não era feito para você, lembre-se, às vezes basta uma pequena oportunidade, uma pessoa que escute um gesto de coragem para transformar tudo. E aí, você conhece alguém que merece ser visto, como Rosa e Carolina? Conta pra gente, aqui nos comentários. Quem sabe essa pessoa também está esperando o próprio baile da vida começar. Se essa história te emocionou, curta, compartilhe e siga o canal. Aqui, toda semana, a gente traz histórias de vida que tocam o coração e renovam a esperança. Até a próxima!